Oi, hoje é a resenha do conto A Vez da Senhora Redford, escrito por D.H. Lawrence, do livro Apenas uma Mulher e Outros Contos, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Ela era sua segunda esposa, e por essa razão havia entre eles aquela trégua que nunca é mantida entre um homem e sua primeira mulher. Ele era alguém notável entre as mulheres e, como tal, uma exceção entre os mineiros de carvão. As mulheres da vizinhança, apesar de seu recato exagerado, gostavam dele. Era grandão, ingênuo e muito cortês com elas, e era assim mesmo com sua segunda esposa. Dava à mulher 35 shillings por semana. Tinha 2 filhos adultos em casa e cada um pagava 12 shillings. Havia apenas um filho do segundo casamento. Dessa forma, Redford achava que a esposa vivia bem. Esse é um trecho ali do começo de A Vez da Senhora Redford, que conta a história, justamente, da senhora e seu marido, os Redford. Acontece que, sendo ele um mineiro, ele passa de vez em quando por algumas greves lá em seu trabalho. E quando isso acontece, não há o pagamento semanal. Então, obviamente, essa distribuição que eu comentei agora há pouco, na leitura do trecho inicial, ele não acontece entre os filhos e a própria mulher. Bom, e quando acontece uma greve, tudo bem, mas quando acontece uma segunda greve, aí que a senhora Redford começa a reclamar com o seu marido. Peraí, não vai ter o dinheirinho da semana, não? Ele fala, não, quando tiver, eu dou. E é aí que ela toma atitudes, que é justamente fazer algumas comprinhas. E com que dinheiro? Bom, eu não vou explicar porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Como esse conto realmente é muito curto, podemos dizer que o quiprocó principal já se apresenta logo de cara. Ou não, há um certo contraste também, porque até para confirmar uma informação que foi dada ali naquele trecho que eu li para vocês do começo da história, que o Sr. Redford era bem visto pela mulherada, gasta-se alguns parágrafos meio que para reforçar isso. Só que quando você chega ao final do conto e faz o apanhado geral, você percebe que, peraí, para que foi gasto toda aquela exemplificação do comportamento do Sr. Redford se não acrescenta nada ao mote principal? Talvez tenha sido um enfeite que o Lawrence colocou, talvez para encorpar um pouquinho mais o texto. Pode ser. Mas enfim, realmente, depois que tem essa pequena apresentação do comportamento do Sr. Redford junto com as mulheres, sim, ele vai para casa e diz para a esposa, sua segunda esposa, né, que ele não tem o pagamento da semana para ela, lá os 35 shillings. E ela prontamente, né, não tem? Tudo bem, eu me viro. E aí que tem o desenrolar desta situação inicial e logo em seguida a história já acaba. Tudo muito rápido. Claro, do mesmo jeito que eu não posso dar spoiler, eu também preciso dizer o que acontece ou por que ela conseguiu fazer as suas comprinhas. Bom, ela tinha as economias. Esses 35 shillings que ele dava à esposa, sempre semanalmente, ela guardou, ela não gastou. Só que aí ela faz uma bela de uma compra, até exagerada. Na verdade, posso dizer esse pequeno spoiler porque o que importa no texto do Lawrence é o comportamento dos seus personagens, como a gente já pode perceber aqui nesses 3 contos já vistos no livro Apenas uma Mulher e Outros Contos. Nas 3 histórias é a mesma coisa, o que vale no fundo é o bate-boca dos personagens. E às vezes pode demorar bastante. No caso lá da primeira história, por ser um texto gigantesco de mais de 80 páginas, são vários diálogos. Então, o texto todo é forrado desse bate-boca essencial para o Lawrence. Já na segunda história, A Sombra do Roseral, realmente o diálogo só aparece lá no final e meio que valida toda a história. Se não tivesse aquele diálogo final, tudo estaria perdido. E podemos dizer que também acontece isso exatamente aqui em A Vez da Senhora Redford. Porque o embate dos dois, marido e mulher, fica interessante porque há o contraste da poupança dela e o esforço dele em trabalhar para sustentar a família, mas ela poupou o dinheiro. Na verdade, há uma crítica da postura, acho que do homem, né? Talvez
Talvez não, né? É até dito naquele trecho que eu li para vocês. Ele sustenta a família, mas ele não agrada. Ele acha que agrada a mulher, mas na verdade ele não agrada totalmente. Justamente porque ele não compra essas coisas que ela foi comprar agora, depois que ele disse que ia por um tempo, pelo menos durante o período da greve, ele não poderia dar mais da mesadinha. Há um certo contraste, podemos dizer aí, da figura do homem, né? De manter a casa. Então, por isso até que o texto chama a vez da senhora Redford, porque ela toma as vezes do homem, pelo menos ali por uma semana ou durante o período da greve. E é óbvio que o marido não gosta do que ela está fazendo, mas a gente também percebe que o que ela faz é algo meio banal, podemos dizer. Não dá para dizer que ali é uma independência feminina. Acho que não é o caso. Talvez é mais um capricho dela. E de novo, tudo se valoriza por causa realmente dos diálogos que eles travam. E sim, a sutileza desse escritor. Enfim, para a vez da senhora Redford, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na quarta-feira, com outra resenha aqui de Apenas uma Mulher e Outros Contos. Mas amanhã já tem resenha de Laços de Família de Clarice Lispector. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses 2 vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!